feito todo domingo à noite, irmãos, no culto vespertino, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Versículos 41 até o versículo 46, última parte do capítulo 22. Será o texto base para o sermão dessa noite. Mateus, capítulo 22, irmãos, versículos 41 até o versículo de número 46. Assim diz o Senhor: e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém. Senhor, eis a tua palavra e será proclamada ao teu povo nessa noite. Abençoa-nos com a tua verdade, Senhor, e nos transforma. Que a tua verdade adentre os nossos corações e que possamos enxergar toda a graça e a maravilha do teu Filho Jesus Cristo, que foi dispensada a nós, Senhor. Age no coração nosso nessa noite e nos transforma, nos aperfeiçoa, Senhor. Para o louvor do teu nome, nós assim te oramos. Amém. Vejam, irmãos, que durante todo aquele dia em Jerusalém, os irmãos devem lembrar que é um mesmo dia isso aqui. E que dia fatídico foi esse para Jesus? É interessante porque os três últimos sermões que eu preguei nesse texto, eu geralmente comecei na parte introdutória lembrando que tudo isso aconteceu num mesmo dia. E enfatizando que dia fatídico foi esse para o nosso bom Salvador, irmãos. Jesus havia sido interrogado, sabatinado. Primeiro pelos fariseus e os herodianos, acerca do pagamento de tributos a César. Depois, ele foi interrogado pelos saduceus acerca da ressurreição. E depois ainda, um doutor da lei o interrogou sobre o maior dos mandamentos. Três grupos distintos, inimigos entre si, mas que se uniram para atacar a mesma pessoa. Três armadilhas, três derrotas humilhantes. Agora percebam, irmãos, que a iniciativa muda de mãos. Jesus passa de interrogado para interrogador. E a pergunta que ele formula não é uma réplica àquelas que ele havia respondido. Não é uma contraofensiva retórica por parte de Jesus. É a pergunta que estava desde o princípio no centro de absolutamente tudo. A pergunta que todos os debates anteriores, com toda a sua astúcia e erudição, tinham tentado obliterar, precisamente porque não ousavam formulá-la de frente. Que vos parece do Cristo? De quem é filho? Percebam, meus irmãos, que ao mover-se do papel de interrogado ao de interrogador, Jesus conduz a guerra ao território do inimigo
e chega então ao apogeu da discussão. As perguntas anteriores giravam em torno de impostos, de casamento, de ressurreição, de hierarquias na lei. Todas essas discussões importantes, sem sombra de dúvidas. Mas esta pergunta que faz Jesus toca na própria essência de quem ele é. Logo, isso faz com que esta pergunta, feita por Jesus a ele, se torne incomparavelmente maior que todas as anteriores que lhes haviam sido feitas. E por que, irmãos, se torna incomparavelmente superiores? Ora, porque um conhecimento equivocado, um erro sobre essa questão, um erro acerca sobre quem Cristo é, os faz perecer, irmão. Vejam como é importante conhecermos o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como revelado a nós nas Sagradas Escrituras. Porque qualquer erro, irmãos, terá implicações acerca da nossa salvação. Logo, terá implicações drásticas acerca daquilo que diz respeito à nossa própria alma. E vejam que os fariseus responderam com o que sabiam. E certamente o conhecimento teológico deles não era pouco. Nem o conhecimento da tradição. Eles eram eruditos. E eles responderam com aquilo que eles tinham conhecimento. Com o que a tradição e as próprias escrituras lhes haviam ensinado. E era a resposta certa até onde ia. Filho de Davi. O Messias seria descendente real do grande rei Davi. Ora, a promessa era muito clara em 2 Samuel capítulo 7. Também em Isaías capítulo 11, versículo 1. E o que falar dos salmos em todo o saltério régio? Nenhum judeu piedoso, irmãos, contestaria isso. Tanto que Calvino nota que essa convicção estava profundamente enraizada em suas mentes. De modo que eles não podiam conceber um Messias que fosse mais do que humano. Filho de Davi por natureza, levantado por Deus, mas filho do homem, e somente filho do homem. Era esse o entendimento. E foi exatamente a partir dessa limitação que Jesus, então, os expôs. E os expôs citando a própria Escritura. Ele usa do Salmo 110, irmãos. Uma das passagens messiânicas mais citadas em todo o Novo Testamento. Jesus coloca diante dos fariseus, portanto, uma situação de tensão teológica. Jesus acha e expõe a limitação teológica que eles tinham, apesar de todo o conhecimento que possuíam. Ele então lhes pergunta, como então Davi, pelo Espírito, o chama Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele é seu filho. Calvino diz que a afirmação de Jesus é enfática desde o início. Davi falou pelo Espírito Santo. Então, essas palavras que foram proferidas por Davi, na verdade, estavam sendo ditas por quem, irmãos? Pelo próprio Deus. E com essa expressão, veja, Jesus antecipa e fecha qualquer saída exegética, teológica, que os fariseus pudessem tentar discutir. Porque o Salmo 110, irmãos, não é uma composição de circunstância.
Ele não descreve a vitória pessoal de Davi sobre seus inimigos. Ele não celebra nenhum rei da linhagem davídica. É, na verdade, uma profecia inspirada e descreve um rei cuja dignidade transcende qualquer soberano terreno. Inclusive, transcende o próprio rei Davi. Pois Davi, irmãos, que era a cabeça do seu povo, que era o maior rei que Israel jamais havia conhecido, chama este Messias de Adonai, meu Senhor. E nenhum pai, nenhum patriarca, nenhum rei jamais chamaria seu descendente natural de meu Senhor, sem reconhecer nele uma majestade infinitamente superior à dele mesmo. Logo, o silêncio que se seguiu a partir disso foi absoluto. Como diz o versículo 46, e ninguém lhe podia responder palavra alguma. Como responderiam, irmãos? E desde aquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Vejam, não foi o silêncio da sabedoria que pondera antes de falar aqui, irmãos. Foi o silêncio do argumento esgotado, da teologia desafiada além de seus próprios limites, do orgulho intelectual que encontra uma fronteira da qual não consegue mais avançar. Tudo que lhe resta é recuar. Jesus não deixou nenhuma abertura por onde seus adversários, irmãos, pudessem escapar. E fez ainda com que o silêncio dos fariseus, paradoxalmente, se tornasse um testemunho involuntário de sua própria divindade. Eles não tinham o que contra-argumentar com ele. Tornando assim aquelas palavras num testemunho mais eloquente do que qualquer confissão que teriam feito com seus lábios. O silêncio deles disse mais do que diriam com seus próprios lábios. Sendo assim, meus irmãos, no sermão de hoje, nós vamos contemplar a pergunta mais importante que jamais foi feita a qualquer ser humano. Quem pensais vós ser o Cristo? Vejam que essa pergunta ela não admite uma neutralidade. Trata-se de uma pergunta que toda a Escritura prepara e para a qual toda a Escritura converge. É como aquela que vimos pela manhã. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará o seu santo lugar? É uma pergunta que expôs diante de Jerusalém inteira, irmãos, que Jesus de Nazaré não é apenas filho de Davi, mas Senhor de Davi, Senhor dos anjos, Senhor de toda a criação, o Deus manifesto em carne, assentado à destra do Pai, cujo reino não terá fim. Como registrou Mateus. E eu peço que você deixe a Escritura aberta e me acompanhe na exposição. Relendo novamente o versículo 41 e 42, onde Mateus nos diz assim: e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Como vimos anteriormente, irmãos, os fariseus se reuniram para deliberar depois que Jesus silenciou os saduceus. Nesse momento, um deles, um doutor da lei, fez uma pergunta sobre a lei, que Jesus respondeu prontamente. Então, enquanto os fariseus ainda estavam reunidos em sua presença, Jesus lhes pega de surpresa. Essa não é uma pergunta capciosa. Essa é uma pergunta reveladora demais. Que em seus termos parece ser muito simples, mas não é. Tanto é que eles não sabiam o que responder, irmãos. Jesus perguntou a eles a opinião deles sobre Cristo, ou seja, quem ele seria filho? De qual linhagem de Israel ele viria? E Cristo aqui, irmãos, vem do grego Christos, que é a palavra utilizada no Novo Testamento para o termo hebraico Meshiach, ou Messias.
Portanto, Jesus perguntou a eles: o que vocês acham do Messias? De quem ele é filho? Ora, o conceito do Messias estava na mente de todo judeu do primeiro século, irmãos. Todos aqueles em posições de autoridade estavam preocupados com as profecias do Antigo Testamento que prometiam a vinda futura daquele que Deus havia ungido para ser o Messias de Israel. Aquele filho do homem, aquele filho de Davi, o servo sofredor. Logo, fazer uma pergunta como essa aos fariseus, que estavam entre as pessoas mais instruídas daquela região em relação às Escrituras e à teologia judaica, era como pedir a alguém com um doutorado para responder uma pergunta que qualquer criança do jardim da infância ou da sala infantil da escola bíblica dominical de seus dias poderia facilmente responder. Todos em Israel sabiam a resposta para a pergunta de Jesus. O Messias viria da linhagem de Davi, o maior rei de Israel, aquele que havia inaugurado a era de ouro da nação. Deus firmou uma aliança com Davi, prometendo que haveria um rei de sua linhagem no trono para sempre. E dentro das expectativas que foram geradas, se esperava que esse filho de Davi fosse Salomão. Mas justamente nas mãos de Salomão foi que a era de ouro começou então a declinar de um modo que quando Salomão morre, o reino davídico é dividido entre Roboão e Jeroboão. A partir disso, a história de Israel e Judá se torna uma história narrada com base na corrupção e na apostasia do seu povo. Até chegar ao pior momento de sua existência. O momento em que ambos os reinos são derrubados por potências estrangeiras e completamente destruídos. E desde então o povo ansiava pelo dia em que a casa caída de Davi seria restaurada e a era de ouro do reino renovada com a vinda do Filho do Homem, do descendente de Davi. A rocha que esmiuçaria todos os reinos da terra e estabeleceria o reino que jamais teria fim. Sendo assim, como nós vimos hoje pela manhã, nos dias de Jesus, de modo bem peculiar e particular, a esperança e a expectativa pela vinda do Messias estavam no seu auge, porque o povo judeu, irmãos, gemia sob o domínio romano. Logo, a vinda do Filho do Homem era aguardada ansiosamente para pôr um fim a isso, a esse sofrimento, a essa angústia, a essa dor. Ora, durante o reinado de Davi, Israel era um dos grandes e poderosos impérios do mundo antigo, mesmo sendo pequenininho. Na época de Jesus, entretanto, Israel estava vivendo um dos momentos mais fracos de sua história. Quer seja economicamente, quer seja militarmente, quer seja religiosamente. Logo, o povo ansiava por ver a glória perdida de sua nação renovada. E quantas vezes a gente não age assim igual a eles, não é verdade, irmãos? Tivemos um momento muito bom nas nossas vidas, esse momento chega ao fim, nós passamos por grandes dificuldades e nós ficamos tentando reviver aquele momento do passado que foi muito bom. Mas que não volta mais. Isso não quer dizer que nós não possamos desfrutar de um momento melhor, e esse é o ponto aqui. Porque aquele período de Davi não retornaria mais. O que viria seria um momento muito superior àquele. Mas onde estava o coração do povo, irmãos? Naquele momento.
De modo que o sonho de todo judeu era que o Filho do Homem surgisse e os libertasse do jugo da escravidão que pesava tanto sobre os seus ombros. E que, tendo este o domínio em suas mãos, e a honra e o reino, assim como Davi, seu pai, as nações viessem ao seu encontro e o servissem. Assim, todas as suas esperanças estavam depositadas neste filho de Davi, que haveria de vir e repetiria os feitos de seu pai, superando-o, inclusive. Sabe como é o nome disso, irmãos? Por mais que a gente tente fugir. Idolatria. E vejam aí o mal que a idolatria faz. Vejam os problemas que surgem quando colocamos nossas esperanças, nosso contentamento, a nossa felicidade final naquilo que foi criado e não naquele que criou. Porque, irmãos, quando nós condicionamos a nossa esperança de paz, de felicidade e segurança em coisas como casamento, carreira profissional, dinheiro, ou até mesmo a nossa própria moralidade, tudo que surge a partir daí são falsas expectativas baseadas em ídolos funcionais. Ídolos funcionais. Provérbios 11:7 nos adverte dizendo: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança e a expectativa da injustiça perece. Muitas vezes nossas falsas expectativas são direcionadas ao próprio Deus, irmãos. Lembra que eu falei do erro acerca de quem é Deus, de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo, acerca de quem é Cristo? Muitas vezes as nossas falsas expectativas são direcionadas ao próprio Deus. Criamos a ilusão de que, se formos fiéis, Deus, como um pagamento, nos devolverá então uma vida próspera, sem dores e sem frustrações. Que se formos bons, Deus vai olhar para a gente naquele dia e vai dizer assim: apesar dos seus muitos pecados, você também fez coisas boas. A gente fala da salvação pela graça, mas no fundo a gente vive como se fosse pelas obras. Muitas vezes. E a Escritura nos lembra que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Tiago nos adverte severamente sobre a arrogância de planejar o futuro, presumindo a vontade de Deus. Tiago 4:13-15 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E, meus irmãos, nós não fomos chamados para viver sem expectativas. É lícito que tenhamos expectativas. Mas para mudarmos o objeto delas. Enquanto colocamos as nossas expectativas nos homens, os homens falham. Enquanto isso, quando colocamos a nossa expectativa na soberania e na graça de Deus, este jamais, ao contrário de tudo, nos decepcionará, irmãos. Pois a verdadeira esperança se baseia na fé daquilo que Deus já prometeu e revelou em sua palavra. Assim, se nossas expectativas estiverem alinhadas à palavra de Deus, irmãos, sem distorções, nossas vidas serão vividas de um modo muito superior. Pois através da palavra saberemos exatamente o que não esperar nessa vida. Como, por exemplo, fala João, capítulo 16 e versículo 33, isenção de sofrimento, perfeição humana, ou que o mundo compreenda os valores do reino. Nós não vamos criar essas expectativas. Mas ao contrário disso, nós vamos criar expectativas corretas. No quê? Na providência divina, cuidando de nós nas provações.
na suficiência da graça em meio a todas as aflições que passamos e principalmente na glorificação final. A nossa maior frustração, irmãos, ocorre quando exigimos desta vida terrena aquilo que apenas a vida eterna na presença de Deus pode nos proporcionar. Olhe para o que aconteceu com os judeus. Olhe para o que vem sendo dito aí nos últimos domingos, para não dizer nos últimos 3 anos. Colocaram sua esperança e todas as suas expectativas num Messias guerreiro, num filho do homem revestido de poder, com poderio militar que transcenderia a tudo que era conhecido em seus dias e que viria e derrotaria todos os seus inimigos, restabelecendo o reino de Davi, seu pai. Logo, quando começam a conhecer melhor a Jesus, isso começa a frustrar todas aquelas expectativas, falsas expectativas. Falsas expectativas. E vejam no que deu, irmãos. Estando ali o verdadeiro filho do homem, o genuíno filho de Davi, o Messias, não o reconheceram, pior ainda, o rejeitaram. Mas essa era a sua esperança. Essa era a sua expectativa. O Cristo que havia de vir era filho de Davi. Logo, sendo essa a expectativa geral, os fariseus não precisaram de muito tempo para pensar e responder a primeira pergunta que Jesus fez, ou a primeira parte da pergunta de Jesus. Por isso, rapidamente, vejam aí, eles respondem a Jesus dizendo, ora, de quem ele é filho? Muito fácil, Davi. É como os irmãos sabem, eu gosto de imaginar nessas cenas. Eu acho que um olhou para o outro e deu um sorrisinho irônico. Não pergunta uma bobagem dessa. Qualquer criancinha aqui sabe disso. Mas então Jesus continua com a segunda parte da pergunta. E eu vejo assim, o sorrindo se esmaecendo, sabe? Sumindo das feições deles. A pergunta que Jesus faz exigia que os fariseus revelassem seu conhecimento e compreensão das Escrituras. Então eles buscam uma forma de responder, mas não conseguem. Eles dizem, hora de Davi. Jesus diz, de Davi? Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor? Vocês podem explicar? E aí eu acredito que eles pensaram. E Jesus deve ter dito, eu vou lembrar vocês. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Vocês lembram disso? E talvez alguns deles devem ter acenado com a cabeça dizendo que sim, e um deve ter olhado para o outro e diz, ele está citando o Salmo 110. Jesus deve ter olhado para eles e deve ter dito, isso mesmo. Agora, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? A pergunta de Jesus traz consigo o primeiro versículo do Salmo 110. E vejam, irmãos, na tradição judaica, o filho nunca é superior ao seu pai. Na verdade, o descendente é sempre subordinado ao mais velho. Então, Jesus pergunta para eles como era possível que Davi falasse de seu filho como sendo seu superior, como sendo seu senhor. Observe que a maneira como Jesus se refere ao fato de Davi chamar o Messias de seu Senhor. Aqui nós temos a compreensão de Jesus sobre a transmissão das próprias Sagradas Escrituras, irmãos. Jesus está dizendo aqui que quando Davi escreveu o Salmo 110, ele não estava apenas exercendo seus dons poéticos, mas escrevendo no Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, isto é, sob a supervisão e o controle do Espírito Santo de Deus.
E esse é um entendimento não só do próprio Cristo, mas também de seus discípulos, dos apóstolos. Paulo, quando escreve sua segunda epístola a Timóteo, ele declara a ele: toda a escritura é inspirada por Deus. Portanto, as escrituras têm Deus como seu autor, mesmo tendo sido escrita por autores humanos. Logo, sabe o que isso parece? Parece que nessa discussão com os fariseus, Jesus queria dar-lhes uma pequena alfinetada, lembrando-os que Davi não escreveu o texto que queria discutir a partir de sua própria intuição humana, de seu achismo humano, de sua teologia humana, mas sim sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade. Foi sob essa inspiração que Davi se referiu ao Messias como seu Senhor. E olha que interessante, irmãos. Porque quando nós olhamos para o Salmo 110, versículo 1, Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos meus pés. Notem que há uma diferença importante entre a forma como a palavra Senhor aparece aqui em algumas versões traduzidas da nossa Bíblia. Se você olhar na Almeida Revista e Atualizada, está traduzido de uma forma. Se você olhar na Corrigida Fiel, está traduzida de outra forma. Em uma, a palavra Senhor aparece em caixa alta, todas as letras maiúsculas. Em outras, a primeira letra apenas, o S, vai aparecer maiúsculo, os demais minúsculos. Por quê, irmãos? Porque no texto há duas palavras: a Yahvé e a Adonai. Então, para fazer uma diferenciação, eles usaram esse recurso. Ora, quando Deus falou com Moisés da sarça ardente, lá do deserto midianita, Moisés perguntou quem ele deveria dizer que o havia enviado aos anciãos de Israel, lá no Egito. E o que Deus responde a ele? Eu sou o que sou. O termo hebraico, Yahvé, significa eu sou. Mas no Salmo 110, Yahvé está conversando com alguém diferente de si mesmo. Alguém que Davi identifica como meu Senhor. Neste caso, a palavra Senhor aparece com letras maiúsculas e minúsculas. Isso nos indica que a palavra hebraica traduzida aqui é Adonai, que literalmente significa o soberano. Portanto, Deus está falando com o soberano. Logo, o Salmo 110 descreve duas pessoas distintas: Yahvé e Adonai, ou seja, o soberano. Mas olha que interessante, porque quando a gente vai para o Salmo 8, irmãos, deu Boaz. A gente vai para o Salmo 8, onde o salmista diz: ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Aqui novamente estão presentes as duas palavras hebraicas, Yahvé e Adonai. Levando essa diferença em consideração, irmãos, percebemos que este versículo literalmente diz: ó Yahvé, nosso Adonai, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Seria isso. Ambas as palavras estão presentes, Yahvé e Adonai. E ambas se referem à mesma pessoa, ou seja, Deus. O título Adonai é talvez o título mais significativo atribuído a Deus no Antigo Testamento. Yahvé é o seu nome, é o tetragrama sagrado. Adonai é o seu título. É o título supremo que pertence exclusivamente à divindade, ao único Deus. Então, o que o salmista no Salmo 8 está dizendo? Ó Yahvé, nosso soberano. E o Salmo 110? O Salmo 110 nos fala de Deus falando com Adonai de Davi. Este Adonai é o próprio Deus. Mas este Adonai também é uma pessoa diferente. E essa pessoa diferente, irmãos, só pode ser uma: Jesus, o Messias. O filho de Davi é o Senhor de Davi.
O filho de Davi é o soberano de Davi. Aquele que vem da linhagem de Davi é o rei de Davi e o Deus de Davi. Sendo assim, observe mais uma vez o Salmo 110. O salmo que Davi escreveu sob inspiração do Espírito. Ali Yahvé disse a Adonai, ao Adonai de Davi: senta-te à minha direita. Deus Pai estava convidando o Deus Filho a sentar-se no trono da autoridade cósmica. O Pai estava prometendo instalar o Filho à sua direita como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi ali compreendeu que seu filho seria rei sobre todas as coisas, inclusive sobre si mesmo. Mas a pergunta que surge para nós aqui é: mas o que Jesus queria dizer com isso para aqueles fariseus? Por que ele enfatizou esse salmo? Porque Jesus conhecia bem as expectativas dos fariseus e dos saduceus em relação ao Messias. O que significava, irmãos, que ele entendia que a visão que eles tinham do Messias era muito limitada. Eles buscavam um conquistador humano em vez de um Senhor soberano que seria exaltado à direita do Pai na sua ascensão. Lembra da ascensão nas nuvens que tratamos hoje de manhã? Percebem por que o sermão da manhã era tão importante para esse de hoje à noite? Logo, eles precisavam deixar de lado os romanos. Porque o que são os reinos da terra frente ao reino de Deus, irmãos? O que são os reis da terra frente ao Rei dos Reis? Eles deveriam deixar de pensar no Império Romano e se concentrar no reino de Deus. Que era justamente o que lhes faltava completamente. Lembra que Jesus adverte eles dizendo, repreende eles dizendo: vocês não entram e nem deixam os outros entrar? É por isso que depois dessa pergunta, Mateus concluiu o capítulo dizendo: e ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. É interessante porque, passando esses vídeos que tem no YouTube, eu vi um debate de um pastor com um rabino. E o rabino se pegou exatamente nessa pergunta. Nessa pergunta. Depois de 2000 anos, eles continuam sem saber responder, irmãos. Eles não sabiam explicar o Salmo 110. Eles não conseguiram nem sequer se aventurar a responder a essa pergunta tão incisiva de Jesus. É por isso que a partir daquele momento os interrogatórios cessam, irmãos. Os líderes religiosos cansaram de serem humilhados pela sabedoria superior de Jesus. Mas, infelizmente, aquilo não fez com que eles se arrependessem. Ouvir a verdade dos lábios de Jesus não gerou neles um arrependimento pelo mal que fizeram, que intentaram em seus corações. Aquela humilhação só alimentou a sua raiva, a sua ira e o seu rancor. Que não sejamos como eles, irmãos. Antes achemos, na verdade, tudo o que precisamos para nos arrepender de todo o pecado que cometemos. Que, na verdade, as nossas almas achem o deleite, o contentamento, a força, que em outro lugar não poderiam achar. Para que não venhamos a cometer o mesmo erro que eles cometeram. Criando um falso Deus, rejeitaram o Deus verdadeiro. Esperando um outro Messias, rejeitaram aquele que Deus proclamou pela boca dos seus profetas que viria
estabelecer o seu reino. E assim ele o fez. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos?